Shalom, meus irmãos, e a todos que forem me ouvir. Voltei aqui para falar. É até seguimento do que eu estava falando no vídeo anterior, né? Vamos falar sobre os selados, que eu até entrei, falei um texto lá. O que é o selo do Pai? O que é a marca que tudo o mal copia do Pai? Como eu falei lá, tudo, o reino caiu, não houve só uma queda. Nós estamos na guerra ainda, a gente nunca pode baixar a guarda. Por quê? A guerra não terminou. Nós estamos aqui em guerra, em batalha. Por isso nós temos que estar sempre revestidos das armaduras celestiais. Quando você é tirado das trevas para a luz, você já não é filho das trevas. Você foi resgatado. Então você tem que se vestir das armaduras que o Pai nos deu. Você foi um filho resgatado e você foi apto para guerrear esta guerra, que é uma guerra celestial, que não começou com Adão e Eva, como eu falei anteriormente, mas que a gente deve, a cada dia, Ele nos deu a palavra, Ele nos colocou o selo. Qual é o selo? Qual é o selo que Ele derramou lá? Que Ele disse que Ele foi para o Pai, mas enviaria o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ensinaria. Nós temos que ler a palavra, foi passada, claro, tem coisas que aqui o homem que escreveu foi deturpada, sim, mas nós temos o Espírito do Pai que nos revela, ó, é isso aqui, que tá dizendo aqui, mas é isso aqui. Tem os originais, até os originais hebraicos, há anos, há décadas nós estamos aqui esperando, mais de 2000 anos, Mashiach veio aqui a esta terra. E esta palavra, claro, mas com o Espírito Santo, ele falou, enviarei o Espírito Santo e este revelará toda a verdade. Então, para isso, aí eu posso dizer, igual eu sempre falo, quem sou eu? Sim, eu estou em aprendizado, mas eu não posso achar, por mim, eu não posso me achar grande e ser orgulhosa, não. Eu estou aqui para aprender e como eu sou irmão de quem for me ouvir, como eu ouço de outros irmãos, eu também posso compartilhar, nós estamos no mesmo parâmetro. Não tem ninguém acima, só tem um que é o mestre, que é o pastor, o sumo pastor, o nosso líder é Mashiach, que ele enviou a Arua para nos revelar e ele está aqui para nos direcionar. Nós servimos a ele, seguimos a ele, somos imersos. Ele falou, João disse, virá um que batizará com fogo. Virá um que batizará com fogo o nosso Mashiach. Ele veio aqui. E eu vou ler textos falando claramente sobre este selo que está sobre mim e sobre você que está me ouvindo. E se você que está me ouvindo ainda não busca, não creu, não aceita, não é que aceitou, não passou, que é Mashiach que nos escolhe, o Pai que nos escolhe, e Mashiach toma conta, porque Ele é o bom pastor que deu a vida por você. Então, quando o Eterno vai ao seu encontro, porque é o Pai que te resgata, Mashiach é o bom pastor, ele toma conta de você. Mas para isso, eu vou viver aqui no mundo, não. Nós estamos no mundo, que eu vou falar, tem que falar sobre reino. Quando fala de selo, tem que falar do reino. Nós estamos no mundo caído, sim. Mas neste mundo caído, nós vivemos o reino. Que Mashiach aqui, eu vou ler alguns textos também que falam sobre isso. Então, existe placa. Placa, a igreja, eu tenho que ir para a igreja salva. A igreja salva? Não, você é a igreja, meu irmão. O templo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Você é um selado, o Espírito Santo habita em você. Aí sim, você está apto para a salvação. Precisa deste selo, precisa de ter o Espírito Santo. Você é o templo do Senhor. O Senhor não habita em templo feito por mãos de homens. Você pode construir uma casa para mim? Você pode fazer alguma coisa para Deus, o Todo-Poderoso que fez todas as coisas? Não, o Espírito do Pai que habita em nós. Então, não importa a placa. Não importa a placa, porque a placa não salva. O que importa é o carro, é quem está dirigindo este carro. Então, meu irmão, a porta não é importante, e sim o motorista. É o Espírito do Deus vivo que domina a sua vida, que você falou, Pai, habita em mim. Eis-me aqui.
Então você não é mais pertencente a você. O Espírito Santo, você busca aqueles frutos do Espírito Santo, que é o último, é o domínio próprio. É o Espírito do Pai, o motorista, que é importante. O carro pode andar sem a placa? Sim, pode. Ah, só é salvo. É um dizer tanto que o sistema colocou ali, ó. Ah, só é salvo quem está lá, indo para a igreja, quem está lá dizimando. Você tem o dízimo, eu não vou nem entrar nessa questão, né? O dízimo, qual é a verdadeira religião que está lá falando de Tiago? É cuidar. Qual é a verdadeira religião que está escrita lá, que Tiago escreveu? É cuidar das viúvas, dos órfãos, do necessitado. Então é cuidar do pobre, do necessitado. Essa é a verdadeira religião. Se você quer servir uma religião, faça essa. A fé sem obras é morta. Tem que ter obra? Tem. Mas a obra não é tudo. Você tem que ter o Espírito do Deus vivo, servir Ele. Não é só fazer caridade e continuar pecando. Ah, eu ajudo ali tem várias instituições grandes que praticam a caridade porque eles sabem que tem importância e grande. Que não adianta você, eu sirvo a Deus, andar tudo certinho e você ter um coração ruim. Aquilo que Deus te dá em abundância, você não compartilhar. Por que eu compartilho? Porque o pouquinho que eu sei, eu estou aqui compartilhando. É um irmão ajudando o outro. Se você tem condição de posses, ajuda em posses. Se não tem, ajuda com a palavra de alento. Não, meu irmão, você vai conseguir. O Pai enviou o Filho dele para te restaurar, para te resgatar. Porque Moshe disse, virá um depois de mim. Para quem for judeu ou estiver no judaísmo, não adianta achar os nossos irmãos lá. Você precisa levar a palavra. Nós precisamos levar a palavra para ele. Porque, igual está em Deuteronômio 18:15, se eles for falar assim, não, a lei, não é importante a lei, não adianta cumprir toda a lei e não ouvir as palavras do Mashiach. Mashiach veio, o pão da vida que foi dado no deserto veio, é o pão que dá vida, porque está escrito. O próprio Moshe disse, virá um depois de mim, ouve as palavras dele. E lá está escrito, fala que quem não ouvir, está escrito lá em Deuteronômio 18:15, quem não ouvir esta profecia, que viria um profeta depois de Moshe, que quem não ouvir as palavras dele, que ele falará em meu nome, em nome de quem? Em nome do Pai. Que tudo que ele veio fazer em nome do Pai. Prestará conta de si mesmo a mim. É a Adonai que está falando. Você está nesse patamar de você mesmo prestar conta no grande julgamento final, porque todos nós estaremos perante o tribunal do Eterno. Todos nós estaremos perante o tribunal do Eterno. Então, quando eu falei lá em Efésios 1, o versículo 13, né? Além disso, vocês que ouviram a mensagem da verdade, as boas novas, que por ele, com a Arua Hakodesh prometido, que garante, ó, o seu selo, garante nossa herança até que tenhamos posse dela. Nós temos que continuar buscando. Placa não salva ninguém. A minha é a melhor, a minha é a mais santa. A minha ensina a verdade está na palavra. Está você se encher, ouvir, buscar, ter uma nova forma de vida, uma mudança de vida. Quantos estão lá dentro e não muda de vida? Igual tem texto que fala que daqueles últimos dias serão arrogantes, avarentos, mas por fora eu sou perfeito, mas por dentro faz tudo que é mal, os pensamentos são maus. Estão tudo lá, tem uma placa. Mas o motorista não é Yeshua, o motorista é o outro. Então a gente tem que ter cuidado. Ó, o selo que está falando aqui novamente, o selo, o que é o selo do Senhor? Está em 2 Coríntios. O versículo, eu vou ler já a partir do versículo, eu não vou falar mais acima, que aqui fala até do amém. Amém é o anagrama. Já que eu falei, né? Vamos falar que está a partir do 20. Porque muitas promessas feitas por Deus, todas encontravam a resposta sim, em conexão com Ele. E esta é a razão de por meio dele pronunciarmos o amém, que é um anagrama. O que significa o amém? Por isso que eu coloquei o nome do canal, El Mele Nerman.
Amém é um anagrama que significa, no hebraico, El Melech Nerman, que Deus é rei e é fiel para cumprir toda a palavra. Nosso Pai Criador é El Melech Nerman. O anagrama Amém, não com M no final, mas com N, Amém. Que Ele é Deus, Ele é rei, é fiel, como todas as preces feitas no final é feito El Melech Nerman, Amém. Que Ele é Deus, Ele é rei, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Além disso, é Deus quem estabelece você e nós em união inquebrável com o Messias. Ele nos ungiu, Ele te ungiu, meu irmão, colocando em você, em nós, o seu selo, dando-nos seu Espírito em nosso coração como garantia do futuro. Garantia de novo. Então, qual é a garantia de sua salvação? Qual é a garantia da salvação, meu irmão? É o selo do Espírito Santo. Você tem o selo? Não fique preocupado com a marca da besta. Porque se você tem o Espírito Santo não vai deixar você ser enganado nem confundido. Se você tem o Espírito Santo, você tem o selo vai falar, não faça isso. Não receba isso. Porque você é o templo do Senhor. Se você receber, você vai partir. Cuidado. Se você é um selado, o Espírito habita dentro de você, ele vai falar com você. O que você pode e o que você não pode fazer, meu irmão. Então, viva o padrão messiânico. É o que o Messias, é o João 14:12. E Yeshua disse que vocês fariam, quem sou eu? Sou um pecador. Quem sou eu? Você jaz nas trevas, era das trevas, mas o Senhor te resgatou das trevas para a luz. Você não é mais aquele pecador, meu irmão. É só ler lá o que está escrito em João 14. Yeshua disse, vocês fariam coisas maiores que estas do que ele fez. Os discípulos não curaram. Não saiu lá, não expulsou demônios. Os sinais seguirão aquele que crê. Então, você não deve ficar em lugar, em placa lá atrás de sinal, não, porque o sinal segue você. Você vai fazer a obra do Eterno. É o quê? Tem alguém ali necessitado, começando da sua família, começando dos seus pais, dos seus irmãos. Tem alguém lá? Você tem condição de ajudar, o Senhor te deu posses, ajude o seu irmão, a sua família. Por isso o Senhor colocava a bênção da primogenitura, que era o mais velho, tinha as posses, dava sustento para toda a sua família e até agregados. Então, a gente tem que conhecer a palavra da verdade, viver a palavra da verdade, não só de boca para fora, mas de verdade. Viva o padrão messiânico, siga o Messias. Eu aceitei. É servir, é seguir ele, não é negócio de aceitar, não. Ele que nos aceita, porque o Pai te chamou. Então, o sistema religioso vem para te limitar. E está sempre doente. Fala, a igreja é um hospital. Tudo bem. Você foi resgatado, está ali neste lugar, só que você estava doente. Você foi resgatado das trevas para a luz. Você agora é um são. E o são leva cura para quem está doente, não é isso? Se o hospital tinha que servir para isso, só que os hospitais de hoje em dia só remedia, dá remédio. Remédio faz o quê? Remediar. Eu sou mesmo um pecador. E está constantemente no mesmo pecado. Cuidado, meu irmão. Você então não recebeu o selo. Cuidado para onde você está indo. O Senhor diz sim, está no texto aqui, eu vou deixar tudo no descritivo. O Senhor veio para os doentes, não para os sãos, porque você já está são, meu irmão. É para você levar o remédio, Yeshua, o nosso Pai que salva. É para você levar a palavra, você já está curado. Ele não veio mais para você, porque você já está curado. É para você levar a palavra do reino. Ele veio para os doentes, para curar os doentes, e ele te curou. Siga a mensagem dele, levando a mensagem dele, a mensagem de restauração, de libertação, de cura, porque o reino dele não é deste mundo. Se você vive só para este reino aqui, ele ressuscitará todo aquele que crê nele, como está escrito. Então, as igrejas, esse sistema, a igreja é você, né, que a gente fala, o templo, o lugar que as pessoas constroem, fazem, botam placas, a placa não salva.
A minha é a melhor, a minha tem a melhor palavra, a minha é a que salva, a minha é a que acerta. Cuidado com isso, com esse tipo de pregação. Porque placa não salva ninguém. O que salva é quem está pilotando este carro. O carro anda sem placa e vai ser salvo sem placa. Vai, meu irmão. Cuidado quando falar o desigrejado. Não, é melhor falar, eu sou uma desemplacada. Eu não tenho placa. Eu sou uma desemplacada porque o carro anda sem a placa, mas não anda sem o motorista, porque eu tenho um motorista na minha vida. É Yeshua. É o meu mestre, é o meu bom pastor, é aquele pão da vida, aquele que dá água da vida, aquele que o Espírito ressuscitou, está vivo, não está morto lá enterrado. Ele é a primícia daqueles que dormem. Ele está vivo à destra do Pai. Estevão viu e contemplou ele lá sentado. Então, que esta palavra possa chegar aos meus irmãos que forem me ouvir. Que a gente fala assim na nossa simplicidade, quem sou eu? Como adversário quis lá, que eu falei lá do exemplo, quem é você? E não foi só a única vez que quis. Ele quer calar aqueles que falam a palavra da verdade. Mas os sinais seguem aquele que crê. A gente não deve temer. Eu não vou falar mais não. A gente tem que prosseguir, porque nós nascemos e o Senhor nos escolheu, te escolheu. Você é um escolhido do Pai para levar a palavra do reino, para viver o reino aqui neste mundo de trevas, aqui mesmo. Porque os sinais seguirão aquele que crê. Você pisará na cabeça da serpente. A serpente, o veneno dela não vai te ferir. O veneno lá do escorpião não vai te ferir. Não que eu vou pegar um copo de veneno e vou beber, não. Mas alguém pode te dar. E se você está inocente, bebe aquilo ali, você crê no Senhor, como já contei uma história aqui no passado de alguém, você não morre. Porque o Senhor tem plano na sua vida para continuar vivendo o reino dele aqui nessa terra, levando a palavra dele aqui nessa terra. Não é levando as pessoas lá para a placa. Porque placa não salva ninguém. Quem salva é quem está no comando. Quem está no comando do seu carro, da sua vida? Quem é? É uma palavra que a gente tem que meditar. É Ele que é nosso médico, que nos cura por completo e te fez apto, meu irmão, para curar outras pessoas também, para dar testemunho dele, para levar a cura, a palavra. Os discípulos, como eu falei, fizeram isso e o Pai te separou para ser discípulo. Você é um discípulo, eu sou um discípulo de Yeshua, ele é meu pastor. Então, se você agora está saudável, você não pode ficar falando, eu sou um pecador, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. A gente fala assim porque nós temos essa índole pecaminosa. Não é verdade? Porque está escrito lá, eu vou falar aqui em 1 Tessalonicenses 5:4, que você agora é filho da luz, é filho da luz e agora não anda mais no pecado. 1 João 3, também 4, porque vocês conhecem o que é pecado e fogem de toda aparência do mal. Como eu disse, somos pecadores, a gente fala assim, mas a nossa índole não é mais pecaminosa. Não é? Nós erramos, falhamos, nós estamos no mundo pecando, mas a gente foge de toda aparência do mal. E eu sou pecadora porque eu tenho uma índole, uma queda, por isso que nós temos que fazer o quê? Estar em constante vigilância. E não falar, o irmão caiu. Não, eu vou orar por ele. Senhor, tem misericórdia, Pai, do meu irmão. Ajudar ele em oração. Se está fraco, ajude. Se você está firme ali, ajude o irmão que está fraco. Porque nós temos essa índole nesse mundo caído, o mal está aqui para te corromper, ele já está queimado, mas ele quer te queimar. Você foi resgatado de lá das trevas, que já andava no pecado, mas você não pratica mais as obras da carne, você não é mais. A gente falha às vezes, porque nesse mundo, mesmo às vezes sem querer, passa notícia mentirosa, você está pecando de passar notícia mentirosa. É nesse tipo de pecado. Mas você não vive mais lá no adultério, que é pecados para a morte. Você já não vive mais pecando pecados comissionados, que não precisa eu explicar, pecados comissionados. Não é verdade? Para esses, ele fala que a gente não deve nem orar para pessoas que praticam pecados comissionados, que você tem hora e data marcada para pecar. Para esses você não deve orar, é a pessoa lá que vai ter que pedir por ela. Fala para a gente orar pelos pecados, mas não pecados comissionados, né?
A gente tem que falar que essas pessoas, orar sim, que essa pessoa se arrependa dos seus pecados, que essa pessoa se arrependa do mal que está fazendo, para ela primeiro, porque depois dela faz para ela faz para o próximo também, não é? Porque você está matando o espírito, está matando o corpo, e Deus disse: aquele que matar o corpo, eu também matarei. Não é verdade? Então você tem que ter cuidado com o que você come, com o que você bebe, com o que você vê, aonde você anda, com quem você anda. Porque você é santo, é separado do Pai. Você jaz, não mais anda no reino das trevas. Você foi liberto do reino das trevas para o reino da luz. Você é filho da luz. Então você não faz mais as práticas das trevas. Se você voltar a praticar as práticas das trevas, você anula o sacrifício de Yeshua. Ser fiel até o fim da batalha. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Você é templo de Deus e Deus habita em você. Há pessoas que falam: vou ver Deus, né? Vou ver Deus. Hoje é dia de ver Deus. Coisa mais errada. O certo falar é assim. Porque Deus está dentro de você, meu irmão. Como é que você vai lá no lugar para ver Deus? Se Deus, você carrega Deus dentro de você? Se você é o templo que ele habita? Como é que você vai para um lugar para ver Deus? O certo de dizer, então, era assim, né? Vou me encontrar com outras pessoas que têm Deus. Vou me encontrar com outras pessoas que têm Deus. Era o certo dizer, não falar vou ver Deus. Vou me encontrar com outras pessoas que têm Deus. Porque você é a igreja. Não é verdade? Aí vocês juntos, o fogo vai ser, né, maior, que é bom. Se você se reunir, eclésia. Pedro e lá todos estavam reunidos quando o Arua desceu. Eclésia. Todos ali era corpos cheios do Espírito Santo. Eu vou falar desse igual de Jeremias 29:14, Atos 7:49. O Altíssimo, porém, não habita em tempos, como eu falei, é os versículos, em Atos 17, o Deus que fez o mundo todo, que há, tampouco é servido por mãos humanas. Está em Atos 17:14. Porque Deus habita o mundo todo, o que nós possamos oferecer para Deus? É praticar lá a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos da viúva e do necessitado. Mas hoje as pessoas dão para quem? Para um que se diz responsável. E no ajudar, tem que começar dos grandes para fazer a prática. Que às vezes, claro que você pode ali ajudar seu irmão, mas as pessoas dão para lá e estes de lá, quando vai ajudar, ajuda. Ai, eu dou lá, não importa, eu tô dando, tô sendo fiel a Deus. Tá achando que tá comprando sua salvação, meu irmão? Você acha? Cuidado, se você sabe que você sabe o que ele está fazendo com o dinheiro que você dá, eu é responsável. Em que ele está aplicando o que Deus deu para você? Porque Deus te dá vida, Deus te deu saúde para trabalhar. Você está ajudando os pobres, às vezes necessitados. Aí eu dei lá. Não importa, se ele não fazer, é problema deles lá, mas eu dei do Senhor, ó. Problema dele que não está fazendo. Será que é, meu irmão? A gente tem que parar para pensar. E aí você dá para ele, e do que você deu, e ele está lá dando, ele está fazendo também. Ele está tirando do dele também, ou ele está ajudando, praticando a caridade com o que os outros deram. Então, e ele? Está fazendo também? É de a gente parar para meditar, para pensar. A salvação é individual, o pastor não vai te salvar. Pastor humano, o único e verdadeiro pastor sim salva, que é Yeshua, o que deu a vida por você, o mestre, o líder, o rabino. Yeshua. Que até aqui, ó, que está escrito para os judeus, aqueles que não ouvi ele, que está falando, Deus está falando, vocês vão dar conta de si mesmo a mim. Não se preocupe com nossos irmãos, não. Eles que estão, eu sou cumpridor da lei, eu cumpro tudo, eu faço tudo. Eles se acham aptos de perante o Pai naquele grande dia. Eles vão subir na balança por eles mesmos. O Mashiach não vai subir com eles. Eles sozinhos vão subir na balança e vão ser pesados e medidos. Você é o suficiente como eles? Eu não preciso do Mashiach. Eu não preciso ouvir, eu não preciso ter aquele que governa a minha vida.
Então você vai subir na balança sozinho. É o que está falando aqui, em Deuteronômio. Vai subir na balança sozinho. Vai ser pesado e medido perante o tribunal com o grande juiz, o mantenedor da vida, de toda a existência que há. Tudo que tem fôlego, tudo que respira, tudo que é belo, que é lindo, que é perfeito, foi ele que criou e que mantém a vida de pé. Louvado seja o nome, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso. Nossa única garantia, meu irmão, é esse selo de Deus. É você viver a palavra de Deus. Não é a placa, não é a placa do carro, não é o lugar, mas é o motorista. Quem está na conduta da sua vida, na condução dela? O carro anda sem a placa, repito. Agora, sem o motorista, não. Então, nós devemos tomar cuidado. Sua casa, a nossa casa está limpa. A gente tem que ter cuidado, que tem a palavra que diz. Sua casa está limpa, está varrida. Por isso, nós temos que vigiar e orar em todo o tempo. Está tudo limpo. Nós estamos em constante busca. Aqueles que saíram, que habitavam aqui, que foram expulsos, que nós fomos livres lá das trevas, vai estar sempre ao derredor. E ele vai trazer 7, é o que está escrito, né? Ele vai trazer 7. E se ele achar oportunidade, ele vai entrar. Se você dá oportunidade, ele vai entrar. E não vai entrar mais sozinho, não. Ele vai trazer 7. E a queda será pior do que a de antes. Aí as trevas mais obscuras vai cair. Você foi liberto das trevas, não foi? Mas se você der brecha, e deixar que ele entre, ele não vai entrar sozinho. Vai entrar com mais 7, vai fazer você fazer coisas piores do que antes. E pode até você se revestir. Estou fazendo tudo escondido. Eu sou perfeito, eu sou santo. Cuidado. Cuidado. Temos que nos limpar a cada dia. Não podemos vacilar. Yeshua sempre dizia: a quem ele curava, libertava, não peques mais. Não peques mais. Então nós temos que ter muito cuidado. E para falar um pouco sobre reino, no hebraico, Esté lá, né, Esté 5, quando ela lá jejuma, ela fala vestes de majestade, né? Lá fala vestes de majestade, vestes reais. No hebraico quer dizer Esté levshá malhut ou malhutou, que Esté se vestiu do reino, no hebraico que quer dizer Esté levshá malhut, e Esté se vestiu do reino. Nós temos que nos vestir do reino, mesmo andando neste mundo de trevas, mas você tem que se vestir da autoridade do reino, porque nós não estamos mais no reino das trevas, mesmo vivendo neste mundo de serpentes, nesse mundo caído. Nós temos que nos vestir da autoridade do reino, e ela se vestiu da autoridade do reino e foi lá batalhar pela liberdade dos seus irmãos. Nós temos que nos vestir destas vestes reais e com autoridade falar da palavra, porque você tem o condutor Yeshua. O Espírito de Deus habita dentro de você, meu irmão, minha irmã. Então nós temos que nos vestir dessa autoridade e falar da palavra e viver o reino do céu aqui nesta terra. O reino, Yeshua disse, vamos ver alguns versículos aqui. Está em João, versículo 6, o versículo 27, fala assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Quem dará a comida? É o Espírito Santo. Você fazendo o quê? Ouvindo lá? Ouve aqui o que você está ouvindo, meu irmão, mas depois você vai meditar, você vai ler, você vai se encher, você vai alimentar desta palavra, lendo aqui ela, você também. Você ouve e depois você vai lá e lê, meu irmão. Leia a palavra de Deus, porque este é aquele em quem Deus, o Pai, colocou o selo de aprovação. A palavra do Pai é maravilhosa, é ela que nos alimenta. A gente ouve, nos alimentamos, mas nós temos que ler, porque Ele colocou a palavra.
Ele deu a palavra. Até em motéis, hotéis, todos os lugares. Aqui não é proibido. Tem a palavra, tem uma Bíblia para você ler, nem que seja a nova aliança, a segunda aliança. E em Lucas 17, o 20, a partir do 20 fala assim: E os fariseus perguntaram a Yeshua quando viria, perguntou para Yeshua, quando viria o reino de Deus? E Yeshua responde, né? O reino de Deus, ele respondeu, não vem com sinais visíveis, nem se dirá, vejam, ele está ali, ou ele está aqui. Porque o reino de Deus está entre vocês. É Mashiach que está em você. É o Espírito de Deus que habita dentro de vocês. Eis que o reino de Deus está dentro de você. Você tem que viver o reino, meu irmão e minha irmã. Nós vivemos o reino do Eterno. Está dentro de nós. E eu vou procurar aqui um texto que eu creio que eu não posso deixar de falar. Para encerrar aqui, falando sobre o reino. Que o reino do céu não é comida nem bebida. Claro que a gente vai trabalhar. Não está falando que eu tenho que... Não, nós trabalhando, nós vivemos o reino no seu trabalho. Ao acordar, ao levantar, ao comer na sua mesa. É o que fala na palavra. Ao você acordar, você vai viver e falar da palavra. Ao sentar na sua mesa com seus filhos, com quem quer que você esteja, você vai falar lá de futebol que não leva a nada? Você vai falar da palavra do reino do céu, do reino do Senhor? Você fala de um assunto, pensa que não, um assunto já vira o quê para o reino? Já leva para o quê? Para a palavra do Pai, como o Pai é bom. Você está falando de um assunto, pensa que não, o assunto já leva ao Pai, à criação dele. Porque você vive o reino, meu irmão. O reino celestial. Eu quero também ler em Lucas, que eu marquei aqui também em Lucas. Vamos ler em Lucas, o versículo 17, o 21. Diz assim, ele respondeu, tenho guardado tudo isto. Ele respondeu, cadê o 21? 21. Ele respondeu, tenho guardado tudo isso desde a infância. 22. Ao ouvir isso, Yeshua lhes disse, falta-lhe ainda uma coisa, vende tudo o que tem, distribua o dinheiro aos pobres, e você terá riqueza no céu. Então venha e me siga. Mas o homem ficou triste porque ele cumpria tudo, mas estava faltando uma coisa, que o amor dele estava o quê? No dinheiro. Nas posses, ele se entristeceu, porque era aquela pessoa que cumpria tudo, mas não cumpria a caridade. Ele não compartilhava com seus irmãos o que Deus tinha dado para ele. Ele ficou triste, falou, vixe, eu tenho muitas posses. Né? É o amor ao materialismo, ao que perece. O que adianta tudo como aquele homem lá, aumentou o celeiro, né? Agora eu vou me fartar, agora eu não vou trabalhar mais, agora eu vou com o que eu tenho, eu vou até eu morrer, eu estou sossegado. E o Senhor fala para ele, tolo, hoje mesmo pedirá a tua alma, o que você tem preparado? O que você preparou? O que você fez? Você deixou aí, você vai usufruir? Não, vai ficar. Vai ficar. O que você preparou para o reino celestial? Você não compartilhou com seus irmãos? Você não compartilhou a palavra? Você não compartilhou os bens que Deus te dá? Comeu escondido? É a mesma coisa que comer escondido. Vixe, como ligeiro para acabar. Vixe, não, que eu não quero só... Não, divide. Se você, lá aquele, o Senhor fez a multiplicação dos pães, vixe, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Aquela criança que estava ali, procurou quando estava a multidão, quando o nosso mestre fez a multiplicação, todos com fome, o Senhor arruma alguma coisa para comer. Vixe, nem se ela abrisse um mercado, haja pão para alimentar aquela multidão. Aí falou, viu, como que vai fazer? O mestre falou, não vamos despedir com fome. O mestre deu exemplo de tudo, nosso mestre, nosso rabi, nosso pastor. Ele foi lá, procura e vê se tem alguém. Tinha lá um menininho que a mãe mandou ele levar 5 pães e 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. Seco, né? Tem isso aqui, ó. O menininho ofereceu, o menino não escondeu, não. O menininho já era do reino, viu? Ele não escondeu, não. É meu, minha mãe me deu pra mim. O problema é dos outros lá. Problema dos outros lá que não levou sua comidinha. Eu tenho aqui, ó. Não, ele deu
para o mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu aqui, mestre. Tem 5 pães e 2 peixes. E Yeshua louvando, orando ao Pai, multiplicou e alimentou toda aquela multidão e sobejou e sobrou. Sobrou. Então, a avareza, que nós possamos a cada dia, Senhor, ensina-me a viver o teu reino, que eu possa viver o teu reino nesta terra, olhando para a dor do meu irmão, olhando o que meu irmão está passando, orando pelo meu irmão, aquele a quem o Senhor me enviar para falar. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é linda. E já que eu estou aqui em Lucas, vou ver aqui em Lucas 11. Não sei, ver aqui na palavra. Lucas 11, 20. O que que fala Lucas 11, 20? Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Que ele lá foi falado, né? Se é pelo dedo de Deus que expulsa demônio, então chegou o reino de Deus, meu irmão. Que lá ele foi falado que era pelo Beelzebu, né? Que ele expulsava demônio. Ah, se é pelo dedo de Deus, então chegou o reino de Deus. Você vai orar pelas pessoas, as pessoas vão ser curadas. Você vai falar da palavra do Pai e pessoas que estavam tristes, angustiadas, vão ser libertas da sua tristeza. Vão ter esperança do reino do Pai que virá restaurar todas as coisas, virá restaurar esse reino caído, que está caído. Mas nós vivemos o reino do Pai aqui. E para encerrar, 2 Coríntios 1, 22. Vamos ler aqui também. 1 Coríntios 1, 22. O que que nos diz? Porque, 22. Precisamente pelo fato... Não era segundo Coríntios 1, 22, meus irmãos. É 2 Timóteo. Um momento. 2 Timóteo 2, o versículo 19, diz assim: No entanto, o firme fundamento de Deus permanece marcado pelas seguintes palavras. O firme fundamento de Deus permanece marcado pelas seguintes palavras. O Senhor conhece os seus. O Senhor conhece quem é dele. O Senhor conhece você. E que todos os que afirmam pertencer ao Senhor se afastam das práticas do mal. E que todos que afirmam pertencer ao Senhor se afastam de todas as práticas do mal. E em uma casa grande existem pratos. Eu vou ler aqui. E recipientes, não só de ouro, prata, mas também de madeira e de barro. Isto é, alguns são designados para o uso honroso e outros para o desonroso. Se alguém se mantiver livre da sujeira, até o fim, será um utensílio reservado para o uso honroso do dono da casa e pronto para todo tipo de boa obra. Por isso, fuja das paixões da juventude, e com os que invocam o Senhor com o coração, fujam das paixões da juventude. E com os que invocam o Senhor com o coração puro, siga em busca da justiça, que você tem que andar com quem tem um coração puro, o Senhor está falando. Siga em busca da justiça com essas pessoas. Sigam em busca da justiça, da fidelidade, do amor e da shalom e da paz. Afaste-se, porém, de controvérsias estúpidas e ignorantes. Você sabe que elas conduzem às disputas. E nós somos escravos do Senhor. Nós não devemos brigar. Ao contrário, devemos ser gentil para com todos. Um bom mestre e não vingativo. Tem tantos que é vingativo, né? Não, ó,
O Senhor vai te punir. Você não sabe em quem que você se meteu. Você não sabe. Você não sabe com quem você mexeu. Que é o homem de Deus, que é a mulher de Deus. Devemos ser gentil para com todos. Um bom mestre não é vingativo. Quando maltratado, ele também deve ser gentil ao corrigir os oponentes. Aquele que está indo contra você, você deve ser gentil a corrigir ele. Não ir com arrogância, com ignorância. Não, é assim, eu que estou certo. Você deve ser gentil a corrigir, falar com sabedoria. Pois talvez Deus lhe dê a oportunidade, você sendo gentil e sabendo corrigir, talvez Deus vai tocar no coração dele, vai dar a oportunidade dele abandonar o pecado e obter o pleno conhecimento da verdade. Para que se recobrem, para essa pessoa se recobrar o juízo e escapar da armadilha do adversário, que a pessoa estava ali afundando, né? Depois de terem sido capturadas vivas por ele, a fim de realizar sua vontade. Porque o adversário, ele é enganador. Não pensa lá que, tava lá, o adversário vai enganar aquele lá da marca. Aqui tá a marca, viu? Aqui, ó. Aqui tá. Não, ele vai enganar. Ele vai enganar, ele enganou a todos. Por isso que nós temos que ter aquele Espírito Santo, porque vai te revelar. Foi sem querer, eu fui enganada. Não, você tem o Espírito Santo. O adversário vai, sim, que ele fala porque ele é mentiroso. Ele mente desde o princípio, ele é mentiroso. Ele mentiu, ele enganou. E muitos o seguiram na queda. E continua sendo assim. Ele é o pai da mentira. A verdade liberta. Nosso Pai é a verdade. Por isso que tem gente que gosta. Não pode ser assim, não. Não, Deus não é assim, não. Deus é justiça, meu irmão. Por isso que tem gente. Deus perverso. Deus não é assim, não. Deus só é amor. Deus é justiça. Por isso que ele fez leis e mandamentos desde o princípio. Houve a queda lá no céu porque o anjo lá, o que ele fez, não seguiu as regras do pai, porque o pai sabia, ele é feitor de todas as coisas, ele sabia que precisava de leis, estatutos em princípio, porque quando você faz uma coisa, uma construção, por exemplo, como deve usar para você não estragar aquele produto, é assim que tem que fazer, é assim que tem que usar para você não estragar. É todo o princípio, a criação também foi assim. O pai lá estava na sua glória, mas ele falou, eu vou fazer um reino, vou fazer um mundo. E ele era só amor. E ele se doou, ele fez todas as coisas, criou todas as coisas. E com certeza, por isso que ele fez regras, porque ele já sabia. E ele fez seres com escolhas. Tem que ser assim. Porque até um robô tem como usar. Tem regras. Livre-arbítrio. E aí ele deu livre-arbítrio. O homem vai escolher, eu tenho que fazer regras. Houve regras. Por isso que ele fez lá novamente, né? Depois fez o jardim, colocou uma regra, ó. Colocou ali, ele que fez aquela árvore do bem e do mal. Fez a árvore da vida. Mas o homem preferiu do conhecimento. Do bem e do mal, conhecimento. Do bem e do mal. Eu quero ser igualzinho a Deus. Não vou precisar de Deus. Você é Deus, eu sou Deus. Não preciso de Deus. Eu sou Deus também. Não preciso dele, não. Preciso da luz dele, que eu fui criada por ele, mas eu não preciso dele, não. Eu fui criada por ele, mas eu não preciso dele. Né? E aí foi colocado, ele colocou lá. Ele colocou regras, não. Por isso que tem muito não. Mas as pessoas não gostam do não, né? Só gostam do sim. Por isso que uma criança que é muito dada do sim, ela tem tudo, ela não valoriza. Ela fica prepotente. Eu posso tudo. Não olha para o próximo, não olha para a dor do próximo. Por quê? Ela tem tudo na hora que quer. Ela pode tudo. Ela tem, igual tem pessoas, né? Que tem até filmes, pessoas que têm grandes estados, tiram até a vida do outro. Eu posso. Os reis do passado, né? Posso tirar a vida, não tem consequência nenhuma, porque eu sou rei, eu sou filho do rei. Tem consequência, até nós que somos filhos do nosso Pai Criador, nós temos que seguir regras, estatutos. A lei não morrer, a lei é boa, é perfeita, é para nós nos conduzir a não errar conosco e nem com o próximo. Por isso Deus fez leis, que a gente tem que saber o limite. Aonde eu posso para mim não ultrapassar o limite do meu irmão que está ali do lado. Então a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é agradável. Eu acho que
o Espírito que tem para falar é isso. É o que estava no meu coração. E eu fiquei aqui pensando no selo, no reino do Pai. Eu achei lindo essa parte que Esté se veste, Malhut. Esté Lavshak, não sei hebraico, né? Mas a gente dá umas estudadinhas. Levshar Malhutou, que quer dizer reino. Ela se vestiu do reino. Ela já se vestia direto de rainha lá. Ela já andava vestida de rainha, que ela se tornou rainha. Ela só andava vestida de vestes de rainha, mas ela se vestiu do reino do nosso Criador. E nós temos que nos vestir deste reino. O Senhor falou, você não é mais trevas. Ele te resgatou das trevas para a luz. Você é filho da luz, então viva como filho da luz. Ah, lá na igreja eu sou um santo, igual a gente tem história, eu sou um santo, mas quando chega em casa, misericórdia, é um filho do adversário. A gente tem que ter cuidado. O que adianta viver de aparência? Mostre quem você é. Você está na luz, mostre quem você é, a quem você serve. É melhor do que viver enganando. Seja sincero com o Pai. Não mostre para o homem que você é uma coisa, mas no escondido você faz outra. É melhor você mostrar quem você é. E peça ao Pai, Pai, me molde. Eu não quero ser filho das trevas. Me transporte. Para você que aceitou, você agora não vive mais nas trevas. Não volte a pecar. Não volte para o reino das trevas, porque você está sacrificando Machia novamente. Eu encerro com essa palavra. Que o Eterno nos abençoe. Que o Eterno fale ao nosso coração no tempo que é hoje. Há tantos rumores e rumores. Claro, como essa confusão que está em Israel, com essa briga de perseguição com os nossos irmãos, que é nosso irmão Yehudim, Judá. Se levante, se posicione, se coloque atento, em atenção, olha o que estão fazendo. Houve sempre, não param para pensar que houve sempre perseguição, Hitler e outros contra os nossos irmãos Yehudim, que a salvação veio de um judeu. Vem dos judeus, eles guardaram as leis, os mandamentos e guardam até hoje. Mas eles precisam de ouvir que o Mashiach já veio. Tem muitos que já ouviram. Tem rabinos que morreram, que eles no final da vida, eles teve a visita, porque o Deus é que salva. Mashiach, eles visitaram. Teve um até que eu esqueci o nome dele, escreveu num papelzinho, Yeshua é o Messias. Antes de morrer, ele deixou escrito e estava na mão dele. Quando abriu a mão dele, tinha esse papelzinho escrito. Yeshua é o Mashiach. Eu esqueci, não sei se é o Rabino Akiva. Então, meus irmãos, Yeshua é o Mashiach. Ele vai subir na balança naquele grande dia, perante o tribunal. Porque ele, aquele que tem o Espírito selo, que está em Apocalipse 7, os selados do Senhor, o que tem o Espírito do Pai, vivo e foi fiel, não deixou sujeira entrar novamente depois que foi limpo. E vigie, que pode acontecer de uma sujeirinha vir, mas corra para limpar, corra para se lavar, para se purificar. E não volte a pecar mais naquele que você caiu. Porque nós estamos nesse mundo que nos corrompe e nós temos que lutar com unhas e dentes, com garra, não baixar a guarda. Que diz que um bom soldado, ele, mesmo quando ele é repreendido, ele fica lá chorando, que às vezes ele faz alguma coisa de errado, mas ele não sai da sua posição, continua na sua posição. Mesmo teve aquela falha, não sai, não vai, eu vou voltar lá para a lama, então eu sou do mal mesmo. Não, fique na sua posição, se limpe, chore ali, se humilhe, peça perdão, se limpe sua vasilha para você ser usado para o reino. Continue na sua posição, lá chorando, fique lá na sua posição. E você continue. E você vai a cada dia galgando posição com as armas espirituais que o Eterno te deu. Em nome de Yeshua, porque nossa luta, Efésios 6, né? Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades que estão nos reinos celestiais. Eles estão ainda acima de nós. Eles têm hierarquia, têm poder. Nós somos, igual se a gente for ser comparado, nosso poder é pouco. Mas você que aceita o Pai, você tem poder, você já é filho do rei. Se vista como Esté. Se vista do reino. E não tema. Como Davi não temeu o gigante. Não tema. Não tema, porque não é nós que lutamos, mas é o Pai que luta por você e por mim.
Quem sou eu? O mal vai vir com tudo contra você quando você se levantar para falar do reino, para viver o reino, não placa. Porque a placa não faz o carro andar. O carro anda sem a placa. Mas viva o reino celestial. Não brigue por placa, não brigue por pastor. Brigue pelo reino. Brigue, viva por Machia, lute. Não com brigas, como eu falo no texto, infundadas, mas brigue com amor. Levando porque você ama e quer que seu irmão se salve, quer que seu irmão não vá para o lago do fogo no final. Para os nossos filhos, nossos parentes no final. A gente tem que viver mesmo assim, você vivendo o reino, levando a palavra. A gente não pode salvar nem o filho da gente, porque a escolha é dele. A escolha é do nosso irmão, nossa mãe, nosso pai, e assim o nosso pai também vai falar com a gente. Então é nós que temos que pegar essas armas e lutar. E o que nós podemos fazer é lutar pelos nossos irmãos com orações, com jejum, com súplicas, com orações, um orando pelo outro e vivendo o reino aqui nessa terra, sendo separado, santo, porque ele é santo, santo, santo. E ninguém vai estar na presença dele sem ser santo. Pelo menos uma vez. Santo, Kadosh, separado, vamos nos separar, vamos nos limpar, olha os acontecimentos, as perseguições. Tem água para acontecer, tem água para passar dessa ponte? Tem, porque a promessa do Pai, Ele está no controle de todas as coisas. Mas essas coisas, nós temos que estar em posição. Como fala Eclesiastes, mesmo a pessoa justa, fiel, está aqui nesse mundo, mesmo ela sendo fiel, pode acontecer coisas ruins para ela. As coisas, Deus manda a chuva para os bons e para os maus. Ele não encolhe sua mão. Ele é amor, mas ele é justiça. E a justiça dele virá. E ele sabe a hora certa de irá, como fala em Naum. Ele é um Deus que ele se ira. Não vai falar, ira é pecado, não pode irar não, meu irmão. A gente ira com tanta... Deixa eu achar Naum. A gente se ira com tanta... Às vezes a gente fica mesmo irado, com tanto desamor, com tanta perversidade. Se Deus, aí muitos podem falar, se Deus fosse bom, as criancinhas que são maltratadas, são usadas como escravas sexuais, são isso, aquilo, mas é tanta fome, tanta miséria. Deus, ele é justiça. Deus se ira, ele guarda a ira. E nós como filhos também, a gente pode, ireis, mas não pequeis. Ireis, a gente não pode deixar aquela ira passar. Nosso Deus sabe irar. E a gente ira, a gente não pode... Perdão, deixa a ira passar além, que tem gente que se ira tanto, que fica tão cego, que espanca, que faz um mal pro outro, depois que, a gente não pode deixar nesse caso. Você brigou com sua esposa, não deixa a ira, não deixa o sol passar, não deixa o dia terminar para você ir lá e pedir perdão. Se você feriu, se você falou uma palavra que viu que feriu, que o Espírito que habita em você falou, você sentiu no seu coração que a palavra foi dura, que você feriu. Vai lá e peça perdão, perdoe. Não é verdade? Porque se você não perdoar, você também não é perdoado. Então, aqui em Naum fala assim, Adonai é zeloso, é Deus zeloso e vingador. Adonai se vinga, ele sabe irar-se. Adonai se vinga dos seus adversários e guarda a ira contra seus inimigos. Adonai é vagaroso para irar-se, mas grande em poder, e ele não deixa o culpado impune. Então, cuidado, ele não deixa o culpado impune, ele não deixou Davi impune, ele perdoou Davi, mas Davi não ficou impune do pecado que ele fez. Davi pagou até a última gota, até o último tostão, enquanto respirava nessa terra, pelo pecado que ele cometeu. Era pecado para a morte, mas o Senhor perdoou, deixou ele vivo, mas ele não deixou ele impune do pecado, do que ele fez. Então é o que está escrito aqui. O Adonai, ele é vingador, zeloso, porque ele fez regras, ele criou tudo e ele fez regras, porque ele sabia que tinha que ter regras. Por isso que houve lá e o outro se voltou, não quis cumprir as leis do Pai e houve a queda. Então, o Senhor, ele vinga de seus adversários e ele sabe irar. Ele sabe o momento certo de irar.
Porque está escrito no dia da ira, no grande dia, a Shaharit Hayamim, os últimos dias, no último dia, Shaharit Hayamim, no último dia ele virá. O céu escurecerá, a lua não dará, que fala em Apocalipse, ele derramará sua taça da ira. Meus irmãos, vamos nos preparar, vamos nos santificar, porque ele é santo, seja fiel, porque a recompensa é muito maior. É muito maior. O que adianta você desfrutar de tudo? Nós, nesse mundo já do maligno, para uma pessoa que é justa aqui, conseguir alguma coisa é por muita luta. Tem muitos servos que têm bens, mas é muita luta para você andar certo. Muita luta para você fazer o que é correto. Que hoje está valendo aquilo que é errado, a mentira virando verdade, a verdade virando, né, mentira. Então, mas o Senhor sim tem prosperado, mas é muita luta. Para um filho de Deus entrar numa empresa, uma pessoa que quer fazer o correto, é perseguida, meu irmão. Vai ser perseguido, mas nós temos que nos vestir do reino. Deixa quem quiser falar, quem quiser rir de você, quem quiser na sua cara zombar de você, deixe. Porque na palavra diz, ai dos zombadores. Não herdarão o reino dos céus que fazem zomba, não se assente na roda dos escarnecedores. Tem alguém lá numa rodinha, começa a rir de alguém, zombar, falar coisa, vocês, saia de perto. Porque na palavra diz, não se assente na roda dos escarnecedores, não comam com eles. Se afaste, saia, meu irmão, você é luz, você não é trevas. Saia desse meio de pessoas que ficam rindo dos outros, ri da desgraça dos outros. E é isso a palavra que o Eterno possa falar ao coração de todos que forem me ouvir, que o Espírito do Senhor que habita dentro de você, que está me ouvindo, possa se encher de alegria de saber que o seu carro tem um condutor. Mesmo que você não tenha placa, porque placa não salva, o carro anda sem a placa, mas não pode andar sem o condutor. Não pode andar sem o condutor, pode andar sem placa, pode andar sem, a placa é a sinagoga fulano, a sinagoga não sei o que, não, ele anda sem a placa, ele não pode andar sem um condutor, o Machia, a rua, o Espírito de Deus que conduz a você e a mim. Que o Eterno abençoe a todos que forem me ouvir. Em nome de Yeshua HaMashiach, desperta do que dormes, porque é chegada a hora, ninguém sabe o dia e a hora que ele virá, ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vai te chamar ou me chamar. E nós devemos estar preparados, porque você e eu não sabemos se terminaremos esse dia. Em nome de Yeshua, um abraço a todos. Bom, meus irmãos, já tinha encerrado, mas voltei aqui para dizer sobre a ira, porque tem pregações, pessoas falando aí que o Eterno, né, que Yeshua, Salvador, pecou, que ele irou. Naquela passagem lá que ele tem um zelo pela casa do Eterno. E ele chicoteia, quebra, solta os pombos, ele sai ali falando que fez a casa de Deus, né? Fez do templo ali morada, né? Negócios, como fazem hoje na casa de Deus, negócio dentro da casa de Deus, né? Do lugar onde se reunia, que construiu para o povo reunir, para ser um lugar separado, santos, onde os santos iam reunir para adorar. Ele ira ali, mas ele não peca. Porque está escrito, ireis, mas não pequeis. Então a ira não é pecado, irei, mas não pequeis. Por isso que eu falei sobre a ira, porque tem essas falácias. E a gente tem que ter muito cuidado. Nós estamos num tempo trabalhosos, como diz nas Escrituras, que a gente tem que a cada dia estar atento para desfazer a obra do mentiroso, a obra do maligno, daquele que veio para mentir, para enganar, para querer, né, passar um paninho quente, passar o óleo de peroba naquilo que é errado, naquilo que fazendo que o certo é errado, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. A gente tem que ter cuidado. Aí eu vim para falar dessa parte, desse texto, sobre a ira. Ireis, mas não pequeis. Nosso Pai sabe irar-se, e Ele sabe guardar a ira. Não se preocupe com os perversos que fazem o mal. Não importa a geração que passou, não importa se já está no pó há séculos. Ele é o justo juiz. Ele julgará todos os povos. Ninguém vai escapar diante
no tribunal dele. Ainda mais os perversos, que está escrito, muitos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna, para o júbilo, para o gozo eterno. Então a gente não tem que se preocupar com os perversos, com aqueles que fazem mal. E a nós vamos irar, porque a gente quer a justiça. Quando há injustiça, a corrupção, o engano, aquele que tem que é da luz vai se irar. Mas nós não devemos pecar. E é isso. Yeshua não pecou. Ele não pecou em nenhum momento, nem nesse. Ele soube usar a ira dele. E ele tinha que mostrar o zelo como Finéias. Foi sacerdote eterno, comparando a Machia. Quando ele viu ali, a morte estava ali, sobre o arraial do Senhor, que entrou ali, né? Aquele que era um príncipe de Israel, com aquela filisteia, aquela filha de adoradores, e passou direto, de mãos dadas, entrou, e nem se importou. E Finéias foi lá e ultrapassou o zelo do Senhor, não deixou. Então, e aí a praga cessou, a morte cessou no arraial do Senhor, porque o Senhor não habita onde há pecado. Por isso nós temos que nos santificar, porque você é morada dele, você pertence a ele, ele te resgatou das trevas, você é filho da luz, você não vive mais pecando. Então, vim falar para encerrar sobre a ira, que tem falácias, tem conversas, olá, girou, ireis, a ira, mas não pequeis. A ira não é pecado, é você não saber irar que é pecado, porque nosso Pai sabe, por isso que a gente tudo tem que pedir a Ele. E a gente saber dominar a ira, dominar, né, os prazeres a cada dia que são oferecidos nesse mundo. Porque há 3, né, infernais que governam os reinos infernais, 3 prazeres que são bastante usados. Um deles, né, que é o apetite sexual, o alimento e o dinheiro, o mamon. Que nós possamos a cada dia saber a quem a gente está servindo e ser fiel. E dar-te-ei a coroa da vida, é o que está escrito. Que o Eterno abençoe a cada um. Agora sim, eu encerro com a Shalom. Que o Eterno abençoe, guarde, e que nós possamos a cada dia estar com a nossa espada desembainhada, arrependimento, pregando arrependimento e vivendo a cada dia nos arrependendo, nos moldando, nos moldes, nos parâmetros, não nosso, não do reino das trevas, mas nos parâmetros do Pai das luzes, nos parâmetros daquele que veio, que é o nosso líder, é o nosso pastor. Fale com ele, seja direcionado, leia a palavra. Em nome de Yeshua, um abraço a todos.